students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class. I'm here and you in your house. Hoje nós vamos ter a nossa aula número 58. É muito bom ter você aqui comigo. Fique comigo a aula toda, participe aí no Google Classroom, acesse, coloque lá a sua presença. Como que você faz isso? Já sabe, né? Tem lá uma questão no primeiro link que você precisa responder e garantir a sua frequência. Além do mais, é lá no Google Classroom que você vai interagir com o seu professor, com os seus colegas, e tem aqueles alunos que estão acompanhando as aulas apenas aqui pela TV. Lembre que você precisa interagir lá com a sua escola, combinar um dia para você ir buscar as atividades impressas e devolvê-las também resolvidas, certo? Não deixem as atividades acumularem, porque ó, nós já estamos quase chegando no final das nossas aulas, né? Vamos levar tudo a sério, tudo direitinho. Vocês se lembram que nós estudamos aula passada? Vamos revisar um pouquinho? Vejam, aula passada nós estudamos letras de música e fotos e também aprendemos sobre o Dia da Consciência Negra, né? Um dia muito importante que a gente precisa valorizar muito. E não só nesse dia, né? Todos os dias a gente tem que ter essa consciência de igualdade, antirracismo, certo? E para nossa aula de hoje, olha, o título dela é We should be grateful every day. Nós temos que ser gratos todos os dias. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gratidão. Vamos ler um causo e vamos estudar sobre o feriado Thanksgiving Day. É um feriado muito conhecido, muito comemorado nos Estados Unidos e no Canadá, certo? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Vejam, o Thanksgiving Day também é conhecido como Dia de Ação de Graças. Gente, sempre nos filmes aparece eles comemorando o Dia de Ação de Graças. Em inglês a gente chama de Thanksgiving Day. É um dos principais feriados dos Estados Unidos e também do Canadá. Nessa data, as pessoas param para agradecer por tudo que conquistaram ao longo do último ano. É um feriado comemorado anualmente nos Estados Unidos na quarta quinta-feira de novembro. Então veja, na quarta quinta-feira de novembro, todos os anos eles comemoram essa data, o Dia de Ação de Graças. E também no Canadá, eles comemoram na segunda-feira de outubro. Por que tem essa diferença, prof, de dia, né? Por que tem essa diferença de mês? Porque assim, esse feriado tem tudo a ver, uma comemoração, tudo a ver em relação ao tempo da lavoura. E como o clima é diferente lá no Canadá e lá nos Estados Unidos, então no Canadá se comemora um pouquinho antes, que é quando é marcado o fim da colheita. O fim da colheita no Canadá acontece em outubro e nos Estados Unidos acontece em novembro. Por isso essa diferença de data, certo? Vamos ler agora uma Thanksgiving Story, para a gente descobrir como que surgiu, né, o Thanksgiving. The story of Thanksgiving started on a 1621 harvest feast shared by the English colonists, os Pilgrims of Plymouth and the Wampanoag people. Então, o que está dizendo aqui? Essa história de Thanksgiving Day começou lá em 1621. É uma história bem antiga, quando foi feita a primeira festa de comemoração à colheita. Então, eles plantaram. O que aconteceu? Esses pilgrims, que são os colonos peregrinos, eles saíram da Inglaterra, vieram para os Estados Unidos. E quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles vieram de navio, isso lá em 1621, 620, na verdade, eles vieram e depois de um ano, quando eles chegaram aqui, eles fizeram uma colheita grande e aí eles quiseram comemorar junto com os indígenas, que são o Wampanoag people, que eram os nativos da terra onde eles chegaram. E foram esses nativos que ensinaram para eles como colher, como plantar e também a pescar. Foi por isso que eles não morreram de fome. Então, eles resolveram, depois de um ano da chegada deles, quando eles fizeram a primeira colheita, eles quiseram comemorar e agradecer pela colheita farta e pelo alimento. The traditional fare of the Thanksgiving meal typically includes turkey, bread stuffing, potatoes,
cranberries and pumpkin pie. Então, a comida que normalmente eles usam para comemorar nas refeições deles do Dia de Ação de Graças é o turkey, o peru, que não pode faltar numa ceia de Dia de Ação de Graça, o pão recheado, batata, cranberry, que é uma frutinha vermelhinha, não muito comum aqui no Brasil, mas ela é vermelhinha redondinha, e a torta de abóbora. The holiday is often the busiest of the year, as family members gather with one another to celebrate the date. Esse é o feriado mais movimentado que tem, porque as pessoas que moram longe dos seus familiares viajam até as casas dos seus familiares para se reunir em família e comemorar essa data. Então é um feriado assim muito comemorado em família. Quem mora longe acaba vindo para a casa dos pais, dos parentes para comemorar juntos. Tem aqui uma atividade para vocês conhecerem os símbolos do Dia de Ação de Graça, do Thanksgiving Day. São esses símbolos, ó. O cranberry, aí eu coloquei as figuras aqui para vocês relacionarem. Turkey, corn, pumpkin e cornucopia. Se você não souber todas as palavrinhas, vai fazendo primeiro aquela que você já sabe e se precisar, consulte lá o Google Tradutor, o dicionário, a internet, certo? E aí, vocês conseguiram responder? Vejam, nós vamos fazer a correção agora. Cranberry, essa frutinha vermelhinha aqui, não é muito produzida no Brasil, mas é bem conhecida lá nos Estados Unidos. Turkey, que é o peru, gente, é muito tradicional da parte deles ter na ceia o peru. Letter C, o corn, que é o milho, né, que faz parte da colheita, os alimentos que eles plantavam e colhiam. O pumpkin também é a abóbora e o cornucopia, essa imagem aqui, ó, vocês podem ver que é um vaso feito de chifre, né, no formato de um chifre, e que dentro dele tem ali, ó, vários alimentos que representam a colheita. Esse símbolo, ele representa a fertilidade, a abastança, a abundância. Esse símbolo aqui representa, que também é muito conhecido e é o símbolo do Thanksgiving. Nós vamos estudar hoje um gênero textual chamado causo. O que é um causo, né? Vocês já devem ter ouvido os avós, né? As pessoas gostam de contar causos. O que são esses causos? É uma história representando fatos verídicos ou não, contada de uma forma engraçada, com um objetivo lúdico. O que é um objetivo lúdico? De distrair, né? De se divertir. Como dizer contar um causo em inglês? Você sabe? A gente diz assim, ó, to spin a yarn or to spin a tale. Significa contar um causo em inglês. Ou seja, contar uma história, geralmente fantasiosa ou exagerada, fabricar uma história, inventar uma história, e a gente pode usar esse termo também para contar uma lorota. Você contar alguma coisa que não é verdadeira, uma lorota, você pode dizer to spin a yarn.
Let's read. Nós vamos ler agora um caos, certo? Em inglês. O título dele é assim, Turkey Tight End. Tight end é uma posição num jogo de futebol americano. Então, vocês já devem ter visto pela televisão um jogo de futebol americano. Tem uma das posições que se chama tight end. Então, o texto diz assim, ó, The professional American football team had just finished their daily practice session when a large turkey came strutting onto the field. Então, ele está contando ali que no final, né, um time profissional de futebol americano tinha acabado de terminar o treino deles, a sessão de treinos, quando eles viram entrar um peru entrando em direção ao campo. While the players gazed in amazement, the turkey walked up to the head coach and demanded to be given a chance to play at the end. Todo mundo ficou admirado, olhando aquele peru passando pelo campo. Ele foi em direção ao técnico principal e exigiu que ele pudesse jogar nessa posição do tight end. Everyone stared in silence as the turkey caught pass after pass and ran right through the defensive line. Então, ele entrou todo pomposo, começou a passar a bola para um, para outro e correr até chegar na linha defensiva. When the turkey returned to the sidelines, the coach shouted, "You were superb!" Quando ele terminou a jogada, que voltou, né, para o campo, saiu do campo, o técnico gritou, "You were superb! Você é excelente! Sign up to the season and we'll see to it that you get a red bonus." E disse para ele assim, ó, assine com a gente aí a nossa temporada, se inscreva na nossa temporada do nosso time e eu vou providenciar para você um bônus enorme. Forgot the bonus, replied the turkey. Aí o peru disse, esqueça o bônus. What I want to know is, does your season go past Thanksgiving Day? O que eu quero saber é, a sua temporada vai além do dia de ação de graça? Vai passar o dia de ação de graças? Então, foi isso que ele perguntou lá no final. Questão número 2 é sobre esse texto que nós acabamos de ler, esse causo. E eu quero saber, ó, the word superb in the text has the same meaning as. Ele tem o mesmo significado de qual palavrinha nesse texto? Excellent, letter A, awful, letter B, ou weak, letter C. Vou dar aí um minutinho para você responder e eu já volto para a gente conferir. E aí, qual opção você marcou? What is the correct answer? Vamos ver? Excellent. Então, ele disse, né, lá quando ele voltou, saiu do campo, que terminou a jogada dele, o técnico disse, você é excelente. Então, superb é a mesma coisa que excellent. Number 3. O peru recusou o bônus do treinador. Por que será que ele recusou? O treinador ofereceu para ele, ó, se inscreva aí no nosso time para jogar conosco nessa temporada e eu vou te dar um grande bônus. Por que ele recusou? Letter A, porque ele queria jogar apenas por prazer. Ele não queria receber, ele queria só jogar por prazer mesmo. O bônus não era atrativo ou ele queria entrar para o time a fim de não ser assado no Thanksgiving Day. Vou dar um tempinho aí novamente para vocês.
E aí, vamos conferir a resposta de vocês? O que você acha? Ele queria entrar para o time a fim de não ser assado no Thanksgiving Day. Então, a preocupação dele não era receber bônus, era saber se o time ia continuar jogando, continuar ganhando e jogando na temporada até passar o Thanksgiving Day, porque ele sabia que ele estava ameaçado de ir parar assado na mesa de alguém, porque eles comemoram lá, né, fazendo o peru para a ceia do Thanksgiving. Então ele não queria. Se ele estivesse jogando no time, ele provavelmente não seria morto e assado nessa comemoração do Thanksgiving. Bem espertinho esse peru, né? E agora nós temos aqui um cartoon. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na imagem, porque sempre que a gente vai estudar um texto em inglês que tem imagem, é muito importante vocês fazerem também a interpretação e a leitura dessa imagem. Então a gente vê ali, ó, uma mesa farta, rodeada de pessoas, né, que a gente entende ser ali uma família, e a mesa está bem recheada. É claro que não podia faltar o peru, então a gente entende que ali é um dia de ação de graças que eles estão comemorando. E a menininha diz assim, ó: "We have so much to be thankful for. One day a year hardly seems adequate." Nós temos muito a agradecer, nós temos muita coisa para agradecer. Um dia no ano dificilmente parece adequado. Que dia do ano é esse? O dia do Thanksgiving Day. Então, coloquei uma atividade aqui para vocês, reproduzi a fala dela maior aqui para que vocês possam consultar na hora de responder. Então, só repetindo ali, ó, "You have so much to be thankful for." Nós temos muita coisa para agradecer, mas um dia no ano dificilmente parece adequado. Qual o objetivo do texto? Provar que o dia de ação de graças é desnecessário, não precisa ter dia de ação de graças, convencer-nos de que temos pouco a agradecer, levar-nos à reflexão de que precisamos ser gratos todos os dias ou incentivar a reunião em família. O que vocês acham? Leiam com atenção, respondam no seu caderno e eu já volto para conferir. E aí, gente, conseguiram responder? Qual foi a resposta que você pôs no seu caderno? Vamos ver? Ó, levar-nos à reflexão de que precisamos ser gratos todos os dias. Gratidão, gente, é algo que a gente tem que praticar todos os dias. É muito mais fácil a gente reclamar das coisas do que agradecer, né? Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho e refletir que um dia só para agradecer não é o suficiente. A gente tem tanta coisa na nossa vida, só o fato da gente estar aqui, ó, bem, respirando, tendo saúde, estudando, já é um motivo para a gente agradecer. A gente às vezes reclama, né? Ai, tanta aula, mas que bom, agradeço que você está aí, ó, saudável, podendo estudar, né? Então é muito importante a gente agradecer todos os dias, sempre, certo? Vamos lá então. Did you know? Você sabia que no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graça foi instituído pela Lei número 781 de 17 de agosto de 1949? Não é um feriado, não foi instituído feriado, portanto, foi instituído o Dia de Ação de Graças.
Porém, mesmo sendo oficial, a comemoração é bem incomum por aqui. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, a gente aprendeu, né, nessa aula que é muito comemorado, eles têm lá o dia de feriado, que é muito importante para eles, mas aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume de comemorar o Dia de Ação de Graças. Mas, como eu disse, nós temos que ser gratos sempre. E agora nós vamos para o nosso quiz. Aquelas duas perguntinhas, você só anote aí a letra A, B, C ou D no seu caderno, não precisa copiar nem a pergunta, nem a resposta. When is Thanksgiving celebrated in USA? Quando que é celebrado esse feriado, esse Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos? Lembre, nós temos uma data para o Canadá, uma para os Estados Unidos. Eu estou perguntando aqui só dos Estados Unidos. On November 28th, on the first Thursday in November, on the second Monday in October, ou on the fourth Thursdays in November. O que vocês acham? Marque aí no seu caderno qual a resposta que você acha que é a correta. E vamos lá. Letter D, né? Ó, na quarta quinta-feira de novembro. Portanto, essa semana, na quinta-feira, eles estarão comemorando lá nos Estados Unidos, com o feriado, o Dia de Ação de Graças. Number 2. Why is Thanksgiving celebrated? Por que é comemorado o Dia de Ação de Graças? Vejam as opções. Letter A. To give gifts for friends. Para dar presente para os amigos. To express gratitude in general. Para expressar gratidão em geral. Letter C. As an excuse to eat a lot. É apenas uma desculpa para comer muito. Ou letter D. All of above. Todas as alternativas acima. O que você acha? Anote aí no seu caderno, letter A, B, C or D. O que você marcou? Se você marcou a letra B, é a correta para expressar gratidão em geral. Então, não é para dar presente, eles não têm esse costume, né, de trocar os presentes nesse dia, mas sim para eles lembrarem de ser gratos pelo ano que passou. Não é como desculpa para comer muito, talvez alguém, né, tenha esse hábito de ter a desculpa de comer muito nesse dia, mas não é o principal objetivo do Thanksgiving Day. E vamos revisar um pouquinho então o que estudamos hoje? Hoje nós lemos um causo, que foi aquele lá do Peru, né, que entrou para o time de futebol para se livrar de ser assado no dia do Thanksgiving. E estudamos sobre o feriado do Thanksgiving Day. Lembrando que é um dia que eles comemoram em família para agradecer por tudo que eles passaram durante o ano e que esse primeiro evento aconteceu lá em 1621, quando os peregrinos fizeram a primeira comemoração, quando eles fizeram uma grande colheita e, junto com os nativos, eles agradeceram pela colheita. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Happy Thanksgiving aí na quinta-feira. Um feliz dia de ação de graça para vocês. Thanks for attention. See you. Bye bye, students.